Bom dia a todos e todas. Para a gente é uma satisfação fazer esse programa hoje aqui. Quando a gente fala de comércio internacional nas universidades, que é o propósito aqui da nossa dessa reunião hoje, a gente foi, na realidade, inspirado por algumas iniciativas que o IBRAC já teve nas matérias de direito da concorrência, né? E então nós nos provocamos também para verificar a possibilidade de nós fazermos o mesmo, mas na área de comércio internacional. Nós já temos o IBRAC como instituto já durante muito tempo, tem relação com as várias faculdades. Não vou nomeá-las aqui, os professores depois vão se apresentar e vão poder falar, mas a nossa colaboração com o mundo acadêmico, ela é longeva, profunda, e a gente vê a necessidade não só de ter o contato com os professores, mas também com os alunos, né? Também com quem tem as aulas. Então, eu acho que essa ideia, né? Aqui, como presidente do IBRAC, fico muito feliz de poder fazer essa abertura e passar logo em seguida para os meus colegas que vão cada um falar de um determinado tema, mas é bem importante para que todos acompanhem e para quem ainda não tem conhecimento sobre o comércio internacional, que tenham, que gere o interesse e saiba onde buscar material de estudo, achar material de referência, para eventualmente até se encaminhar do ponto de vista profissional posteriormente para essa área do direito. Então, paro por aqui e desejando a todos aqui uma boa reunião. Cabe a mim explicar um pouquinho o que é essa iniciativa, uma iniciativa que para nós, e vejo meus colegas, muitos aqui, militam na área do comércio internacional e têm um pezinho na academia, como eu, então para nós é uma satisfação imensa essa iniciativa, porque ela vai de encontro com aquilo que é mais caro para a gente. A renovação, as discussões, a geração de massa crítica com relação ao tema comércio e a formação das novas gerações. E essa iniciativa, nessa nova versão, né, nesse ano de 2024, ela está um pouquinho mais ambiciosa, porque nós queremos ampliar o número de artigos que recebemos e estender para além do eixo tradicional, São Paulo, Brasília, Rio, Minas, para outras universidades, porque a gente entende que o tema comércio internacional é um tema do dia a dia, que às vezes fica concentrado nas universidades do Sudeste, do Sul, mas que tem que se expandir. Então, a nossa preocupação com esse prêmio, além da discussão, é engajar e estimular o estudo do tema para a formação das novas gerações. Então, por ideia da minha colega Amanda, que essa belíssima ideia, a gente está chamando colegas professores de universidades espalhadas pelo Brasil para a gente discutir um pouquinho e tentar cativar, né, os nossos alunos, os nossos estudantes, levar para a sala de aula a discussão e, e convidá-los para participar dessa nossa iniciativa. Então, o Prêmio IBRAC, ele se estrutura na apresentação de um artigo, né? O edital foi divulgado algumas semanas atrás, e nós temos uma premiação, e a premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar, ele é convidado a publicar o artigo no livro do IBRAC, do Instituto. E aí, Rabi, Instituto Brasileiro de Comércio Internacional, falei certo? A Revista de Direito Revista. do Comércio Internacional, que hoje é uma Perdão. revista publicada pelo IBRAC. Exato, exato. Então, equívoco mesmo. Então, a Revista Brasileira de Direito do Comércio Internacional, que hoje é publicada por com a belíssima liderança do Rabi pelo IBRAC, e também, em primeiro lugar, ele participa com isenção de taxas de eventos realizados pelo IBRAC por um período de tempo ao longo do ano,
E o segundo e o terceiro lugar também são convidados, num período menor, a participar das iniciativas do IBRAC. Bom, não queria me estender muito, acho que o mais importante é o debate, então, quem me sucede aqui? Amanda? A gente começa com o GV. A Bi e Leonardo. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando da divulgação, né, desse prêmio. Eu estou representando a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, juntamente com a minha colega Leonor, e não é por acaso, né, que a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito, participa disso, porque a gente tem realmente tradição em divulgar os temas do comércio internacional. Nós temos diversas disciplinas que tratam do tema na nossa grade da escola de graduação e também cursos de pós-graduação, né? É, o que o que eu acho que a gente pode trazer aqui de contribuição, eu posso tratar de alguns temas que, na minha opinião, hoje condicionam e influenciam o comércio internacional e que talvez deem ideias de temas para os artigos a serem apresentados, né? Hoje, a gente vive um momento de alterações significativas na ordem internacional em geral. E na área do comércio internacional não é diferente. Então, tem eventos e fatores que têm causado influência nos fluxos comerciais, e aqui eu menciono alguns deles, né? O primeiro, as mudanças climáticas, a preocupação com as mudanças climáticas, elas têm essa preocupação e os esforços dos estados, né, em alcançar a redução das emissões têm feito com que sejam adotadas medidas que têm influência no comércio internacional e que, não raro, impõem restrições ao comércio internacional. Medidas adotadas, obviamente, num país podem afetar os interesses de outros países, como o Brasil, e acho que a Leonor vai tratar um pouco disso. Então, esse é o primeiro tema que hoje é central e que hoje condiciona o comércio internacional. Um segundo tema relacionado a ele, e é aquele em que eu vou me focar mais aqui, é o tema das políticas industriais, que são aquelas políticas adotadas pelos estados para incentivar as suas indústrias, tá? Toda forma de incentivo pelo estado, obviamente, também pode ter repercussões no comércio internacional, pode estimular ou restringir os fluxos comerciais, e a política industrial é parte dessas políticas. No passado recente, a gente teve fatores que fizeram com que a política industrial readquirisse importância. Isso é tema de um artigo recente nosso na revista mesmo Direito do Comércio Internacional, na última edição. É um artigo do Sérgio Goldbaum, Aloysio Campos Nunes, Aloysio Campos e meu, que trata da volta da política industrial, de como os países têm sido novamente muito ativos na adoção dessas políticas. E lá a gente trata de medidas que vêm sendo adotadas tanto por países desenvolvidos, como Estados Unidos e os países da União Europeia, quanto países em desenvolvimento, como a China e o Brasil, né? O que explica a volta da política industrial são alguns fatores, né? Um deles, a emergência da China e do Sudeste Asiático em geral, e a migração de empregos do mundo ocidental, digamos, para o Sudeste, para a Ásia, né? Isso faz com que os países envolvidos, começando pelos Estados Unidos, considerem que é necessário reverter esse processo e fazer um processo de reindustrialização, né, das suas economias, o que significa dar dinheiro e incentivos para que isso aconteça. Esse é um primeiro fator, né? O segundo, eu já mencionei, a preocupação com as mudanças climáticas. Então, como tem que fazer este esforço, isso é feito, em parte, com políticas industriais, né? Então, tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento veem essa necessidade.
Um terceiro fator que explica essa volta à política industrial é os problemas nas cadeias de valor, né, nas cadeias de produção. Isso foi visto de maneira dramática na pandemia da Covid e também em função das guerras, em especial da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Então, esses três fatores, essa migração de empregos, a perda de vitalidade do setor industrial nas economias mais avançadas, as mudanças climáticas e os problemas nas cadeias globais de produção explicam esse movimento, né? Obviamente, essas medidas que são tomadas têm efeitos sobre o comércio, porque algumas delas, por exemplo, para citar exemplos, são aumentar o conteúdo local, a obrigação de conteúdo local nas indústrias, então forçar que as indústrias comprem localmente produtos, incentivos sob várias formas, financiamentos, aportes de capital, isenções tributárias, para incentivar essa produção local, né? Então, tudo isso tem o potencial de afetar os fluxos comerciais e isso impõe desafios em termos tanto econômicos quanto jurídicos, ou seja, de como se reage a esta realidade, né? E aí tem debates nestas duas searas que podem ser objeto também de exploração. No âmbito econômico, há diferentes correntes sobre este fenômeno da retomada das políticas industriais. Tem aqueles que são mais cautelosos e tem outros que consideram que é fundamental o Estado ter esse papel mais ativo. No âmbito jurídico, há também discussões sobre o papel que o direito internacional econômico e, mais especificamente, os acordos da Organização Mundial do Comércio podem desempenhar face a essa nova realidade, né? Então, há quem defenda que as normas que existem são suficientes para lidar com este fenômeno, e há outros que dizem que não, que é preciso uma reforma importante nestas regras para poder lidar com esse novo fenômeno, né? Então, era isso que eu queria comentar, apenas para incentivar, digamos assim, a reflexão e trazer alguns temas que podem ser úteis aí para os interessados em escrever para a revista. Vou passar para a Leonor. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. O nosso objetivo aqui é tentar encantá-los, né, para trazer artigos aí para a nossa revista. Foi uma ideia sensacional aí, acho que do IBRAC, aí da pessoa da Amanda, da Carla, a gente e de nosso diretor, o Fernando, que a gente contasse também, enfim, que tivesse um prêmio, né? Eu acho que a ideia do prêmio não só, mas a gente tivesse prêmios, um prêmio dedicado ao comércio, né, que era algo bastante sensível na nossa área. Então, é um prazer muito grande a gente poder falar aqui um pouquinho para vocês sobre só o prêmio, mas tentar despertar em vocês a vontade de escrever sobre essa matéria. E pensando nisso, né, eu fiquei pensando aí qual seria um tema interessante, e um tema que a gente tem visto, não só a questão de política industrial é um bom tema, mas também outro tema que tem despertado muitos amores e desavenças em comércio internacional, é a intersecção entre meio ambiente, as discussões de sustentabilidade e os mecanismos de proteção, né? Esse tema, ele tem algumas vertentes, né? Eu tenho aqui basicamente 5 minutinhos para comentar, 10 até 10 minutinhos para comentar com vocês sobre ele. Então, eu escolhi especificamente 2 instrumentos que têm trazido aí muita discussão na seara de comércio, né, que são especificamente o CBAM, né, que é o CBAM que a gente chama, que é a sigla que a gente usa mais, e o Deforestation Act, né, ambos aí instrumentos da União Europeia, adotados recentemente, e que tem sido pano para manga de uma discussão. A gente está falando de um instrumento para proteção ambiental, ou seja, de sustentabilidade e um receio muito apropriado dos países da União Europeia para que se proteja o meio ambiente, ou a gente está falando de um mecanismo que pode ser um mecanismo basicamente protecionista, né, para impedir basicamente importações de países terceiros aí, de outros países que talvez não cumpram não tenham essa mesma preocupação, né? Então, acho que esse binômio, essa discussão aí quase maniqueísta do sim ou do não, né, tem permeado essa discussão e tem trazido muitos
debates a respeito desses dois instrumentos. Mas falando basicamente sobre esses instrumentos para vocês, né, o CBAM é um instrumento aí recém-implantado, né, na Europa. A sigla, ela significa o Mecanismo de Taxação de Carbono, né, e aduaneiro para produtos que são exportados para a União Europeia, né. E para que a gente possa entender um pouquinho desse mecanismo, a gente precisa entender o regime de comércio de licenças de emissão que foi implementado antes. A Europa tem aí uma preocupação grande, parte do Green Deal, de que esse assunto seja um assunto importante também no comércio e adotou esse regime, que é o regime dado, um mecanismo válido para produtos europeus, para que forçar esses produtos, os produtores europeus, a terem normas específicas que tragam a terem regras específicas nas suas produções e cuidados específicos em relação ao meio ambiente, né? E o que se percebeu foi que os produtos europeus, os produtores europeus, teriam esse cuidado, mas não necessariamente os produtos importados. E aí a gente teria um problema de competição, né? Seria uma competição desleal, né? De certa forma, porque a gente está falando de um produto asiático, por exemplo, que são aí os grandes vilões, ou, né, que a gente sempre lembra, que trariam produtos para a Europa sem essa preocupação, sem esse cuidado, obviamente por isso produtos mais baratos, né? E como é que esses produtos então competiriam, como é que seria essa competição? Teve-se então a ideia de forçar que os produtos que entram no universo da Europa também tenham essa preocupação. E como? Né? Exatamente por meio desse mecanismo chamado CBAM, que agora entra em vigor. Né? Para isso foram escolhidos alguns setores iniciais, mas a gente já sabe que outros setores também serão escolhidos, agora entre o ferro, a eletricidade, fertilizantes, cimento. Ratificou a OMC, porque isso é obrigatório, como um instrumento de proteção ambiental, né? Mas a gente sabe aí que tem essa questão da igualdade em voga também. Após essa notificação, e no ano passado, a gente viu discussões muito interessantes trazidas por vários países, entre eles a China e a Índia, que foram as discussões mais interessantes, mas a gente viu muita discussão também. A Europa lançou no meio do ano passado uma consulta pública para trazer contribuições a esse instrumento, né, antes que ele entrasse em vigor, e as consultas, se a gente for perceber, eles receberam acho que 270 respostas na consulta, elas foram todas publicadas no site. E quando a gente vai olhar essas consultas, a gente vê que grande parte dos produtores estrangeiros está exatamente trazendo o assunto. Isso é uma proteção ou é uma preocupação real com o meio ambiente? Né? E isso também tem sido discutido no Comitê de Comércio e Meio Ambiente da Organização Mundial do Comércio, exatamente porque uma das grandes discussões aliás, falando aqui, valeria uma aula, né? Mas falando aqui de quando é que isso entra na OMC. A grande dúvida que todo mundo tem é se isso é uma violação a dois princípios basilares, que são o princípio do tratamento nacional e da nação mais favorecida. Ou seja, será que eu estou dando uma proteção aos meus produtos maior? Será que esse instrumento está sendo um instrumento correto para balizar os produtos trazidos para a Europa em comparação com os produtos europeus? Né? Essa seria uma discussão de tratamento nacional. E será que eu estou tratando os países terceiros da mesma forma? Essa seria uma preocupação de nação mais favorecida. Então, acho que esse é o debate aí que permeia o CBAM, né? E o segundo instrumento é exatamente o Deforestation, que é um pouquinho mais antigo, e o Deforestation, ele, ao contrário do CBAM, que são mais produtos da indústria de base, aqui a gente está falando de comércio agrícola, tá? E o comércio agrícola, ele é historicamente muito problemático, né? A gente estuda aí, desde que a OMC e até antes disso, um dos maiores problemas hoje na liberalização comercial são exatamente os produtos agrícolas, e o Deforestation Act, ele atinge certos produtos que são produtos eminentemente agrícolas, exatamente com essa discussão, com esse pano de fundo de vamos evitar o desmatamento, né? E diz, olha, se você quer trazer produtos para a Europa, você vai ter que averiguar como exportador se você está trazendo produtos que não são produtos feitos em contexto de desmatamento. Ou seja, que florestas você está destruindo para fazer o seu produto. Essa é a grande discussão.
E o conceito de floresta, né, não vou entrar nele aqui, mas tem um conceito todo próprio, né? A dúvida que se tem é, será que a Europa também não está puxando muito o cordão lá do protecionismo? Será que não é um conceito muito amplo, muito largo, que talvez ali traga algum problema ou que não esteja, de novo, entrando nessa seara super protecionista, né? E também, assim como no CBEC, a gente teve muitas reações, né? O Brasil aí quase liderou uma carta conjunta junto com 16 países, expressando a preocupação com essa lei, né? Também de violação dos princípios e dos mesmos princípios da OMC. E a dúvida que a gente fica também em relação ao deforestation é uma lei comercial ou é uma lei ambiental? Né? Eu acho que são dois temas bastante interessantes que permeiam essa discussão de proteção versus desenvolvimento. É uma preocupação de sustentabilidade, é uma preocupação válida, mas a gente ainda tem muita coisa para descobrir e para pesquisar para responder a pergunta de se isso é proteção ou isso é uma preocupação válida desses países. Bom, esse é um tema para muito artigo, mas vou passar aqui direto para o próximo colega, acho que a gente Amanda agora, certo, Amanda? Perfeito, Leonor. Obrigada. Obrigada mais uma vez ao IBRAC por topar fazer esse evento. Carla, por dividir comigo esse projeto de prêmio de monografia, né, sob a liderança do Fernando. E obrigada também ao João Terceiro por topar trazer o prêmio e incentivar os alunos da Universidade Federal da Bahia para escreverem aqui para o nosso prêmio também. A ideia aqui, como Leonor e a professora Leonor e o professor Rabi já trouxeram anteriormente, é trazer alguns temas que eventualmente podem ser do interesse de vocês para fomentar eventuais artigos. A mim fica reservada escrever sobre defesa comercial e interesse público, que definitivamente é um tema que me toca, que me instiga tanto profissional quanto academicamente, já dando o spoiler que a segunda edição do meu livro sobre o tema vai sair ainda esse ano. Então, algumas dessas reflexões aqui já estão refletidas também, em parte, nessa segunda edição do livro. E talvez só para a gente balizar, já que a gente está conversando aqui com a graduação, quando a gente fala de defesa comercial, a gente está falando de um instrumento acordado no âmbito do comércio internacional por uma organização internacional chamada Organização Mundial do Comércio, que o professor Rabi já mencionou anteriormente, e que a gente vai ter 3 principais acordos que vão tratar de um tema que é justamente defesa comercial. Esses 3 acordos, eles vêm no momento como válvulas de escape, se a gente puder aqui usar a expressão que a professora Paula Fongione acaba usando no antitruste, mas acaba sendo utilizado como válvulas de escape a um momento de ampla liberalização do comércio, e ali os acordos de defesa comercial acabam surgindo como alternativas para os países utilizarem em momentos específicos, em momentos com parâmetros específicos, para bloquear ou restringir algumas importações que venham a ser resultantes desse amplo movimento de liberalização. Sabemos que estamos em outro momento, não estamos lá atrás, nesse momento do Acordo de Marrakech, com uma ampla liberalização do comércio. Pelo contrário, a gente tem tido muitas críticas ao longo dos últimos anos a respeito de um menor apetite à liberalização, né, do comércio internacional, mas fato é que a gente tem 3 acordos. E aí a gente tem 3 instrumentos. Então, falando muito rapidamente, a gente tem o primeiro acordo, que é o acordo antidumping. Esse acordo antidumping, ele interessa, portanto, uma preocupação ou um remédio, então, trade remedies, então é um remédio ao comércio internacional, que é uma prática no nível da empresa. Então, a empresa decide, por uma estratégia comercial, fazer uma diferenciação do seu preço. Ela vai vender para dentro do país onde ela está sediada por um preço, e ela decide vender para fora do seu país por outro preço. O que no nível empresarial pode ser considerado muito salutar, estratégico, interessante, uma maneira de conquistar mercados, por outro lado, foi acordado no âmbito do comércio internacional que essa poderia ser considerada uma prática desleal de comércio. E por que ela seria desleal?
porque ela pode causar um dano à indústria do país alvo daquelas exportações. Então, um exemplo simples, a exportação, a venda daquele produto dentro do país, dentro de casa, é realizada a $8, e a venda para o Brasil é realizada a $5. Temos, portanto, uma discriminação de preços, com uma diferença que é ali, largo modo, uma margem de dumping. Essa diferença de 3 é justamente o remédio que é aplicado ao comércio internacional. Então, mais uma vez, a gente tem no dumping o endereçamento a uma prática no nível da empresa. É diferente do segundo instrumento, que é o acordo de subsídios e medidas compensatórias. Quando a gente está falando de subsídios, a gente está falando de uma prática no nível do Estado, do governo, uma prática governamental de conceder benefícios, incentivos de modo direto ou de modo indireto por entes privados que são confiados ou instruídos pelo governo e que vão, mais uma vez, desbalancear o nível do comércio internacional. Esse subsídio que é concedido de uma maneira, portanto, a desbalancear o comércio, caso venha a resultar em exportações que, ao chegarem no país de destino, causem dano à indústria doméstica, mais uma vez, também podem ser contrabalanceados por um remédio. O remédio tem outro nome aqui, é chamado medida compensatória, cuja forma de aplicação é muito parecida com a medida antidumping, o direito antidumping que eventualmente venha a ser aplicado. O terceiro instrumento é um instrumento diferente, não é considerado uma prática desleal de comércio. A gente tem simplesmente um movimento das importações que, de um modo não esperado, ou inicialmente não esperado no momento da celebração do acordo, ele causa uma importação, um surto de importações, ou um aumento muito expressivo das importações, que gera um prejuízo grave à indústria doméstica. Esse instrumento é a salvaguarda. É um instrumento, portanto, que ele não tem os mesmos requisitos, né, de diferenciação, discriminação de preço, como é no caso do dumping. A gente não tem o requisito da prática do subsídio, no caso da salvaguarda, dos subsídios, a gente vai ter basicamente um aumento muito expressivo das importações com uma causa de prejuízo grave à indústria doméstica, obviamente nos 3 casos, sendo necessário provar o nexo de causalidade. Por que eu estou falando desses 3? Simplesmente para a gente traçar a cena um pouco aqui e mencionar com vocês aqui 7 temas que talvez eu poderia sugerir para vocês de pesquisas. Primeiro, sou fã de pesquisas empíricas, acredito que a gente precisa muito de pesquisas empíricas, os meus orientandos sabem bastante disso, então qualquer que eventualmente venha a ser o recorte metodológico que vocês possam adotar, realização de pesquisas empíricas sobre início de investigações antidumping, salvaguardas ou subsídios, encerramentos de investigação, aplicação na forma de direito, na forma de compromisso, modulação ao longo das revisões de final de período, aplicação ou não de medidas de direitos provisórios, são marcos nas investigações que a gente precisa de pesquisas empíricas que mostrem, sinalizem como estamos indo ao longo dos anos. Mais uma vez, a gente está falando de um artigo, não precisa fazer um recorte dos últimos 20 anos de aplicação dos instrumentos. Se a gente tiver um recorte de 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, já vai ser muito relevante uma contribuição para a nossa pesquisa, para a nossa área. Um segundo ponto que eu acho que é relevante seria mapear e identificar exatamente as consequências do protocolo de acessão da China na OMC, que traz repercussões muito concretas, tanto nas investigações antidumping quanto nas investigações de subsídios, mas eu queria sugerir aqui, mais uma vez, pesquisas empíricas voltadas à aplicação concreta do protocolo de acessão da China na OMC e como que isso impactou ao longo dos últimos anos a Autoridade Brasileira de Defesa Comercial.
Um terceiro tema. A gente tem um novo regulamento de antidumping nos Estados Unidos. Eu escrevi sobre isso quando estava ainda na fase de consulta pública com a Miriam Campos, sinalizando algumas alterações que foram feitas, que seriam feitas no regulamento norte-americano de antidumping, e eu acho que ele pode ser muito relevante ter essa reflexão, já que ele traz uma linguagem mais larga, ele traz uma possibilidade de desconsideração de dados da indústria brasileira em caso de distorções significativas, sendo que essas distorções podem ser simplesmente pelo descumprimento de regras outras, como regras ambientais, trabalhistas. Então, a gente vê outros temas, como a professora Leonor trouxe, sendo trazidos para o bojo de defesa comercial, que, em tese, era um terreno árido e não penetrável por outras discussões. Então, eu sugiro esse terceiro tema. Quarto tema, para ficar dentro aqui do nosso momento aqui, dos meus minutos. Quarto tema, o tema de trustees em defesa comercial. Esse é um tema que escrevi em coautoria também com o René, a Júlia e a Carol Sayegh, para a revista que foi organizada pelo professor Rabi, justamente tentando identificar como alternativa para a defesa comercial, no caso de aplicação de compromissos de preço, que é uma das maneiras de se aplicar uma medida antidumping ou uma medida compensatória, a possibilidade da gente aproveitar a experiência que a gente tem do CAD, por exemplo, que recentemente publicou um manual de trustee para a defesa comercial, de que modo que a gente pode destravar essa pauta que pode ser relevante tanto para a indústria nacional quanto para exportadores, por meio da utilização desse terceiro nas investigações de defesa comercial. Quinto tema, subsídios transnacionais. A gente tem um dispositivo hoje no decreto de subsídios que ainda não foi testado na prática aqui no Brasil, mas a gente tem modificações também na legislação dos Estados Unidos que eu mencionei para tratar de subsídios transnacionais, então acho que vale aqui um mapeamento de casos que eventualmente sejam feitos, já tenham sido investigados no exterior, para a gente poder trazer aqui para o Brasil essa expertise. Sexto tema, repercussões eventualmente concretas que a gente tem do MPIA, que é o instrumento de solução de controvérsias que está sendo utilizado como alternativa aos painéis e ao órgão de solução de controvérsias da OMC. Então, quais são os resultados que a gente tem alcançados até agora? Algumas perguntas podem ser traçadas, eu vejo pouca pesquisa no Brasil ainda sobre esse tema. E sétimo tema, para encerrar, justamente embasada numa palestra muito, muito boa que a diretora Rafaela mencionou no IBRAC do ano passado de Comércio Internacional, sobre de que modo que a gente vai ter uma permeabilidade ou não de temas ambientais dentro de defesa comercial. Esse regulamento dos Estados Unidos que eu mencionei, ele traz um pouco dessas questões, mas eu acho que esse é um tema novo, é um tema que merece ser muito explorado e debatido, então fica o registro, né, para talvez os interessados retomarem a belíssima apresentação da diretora Rafaela no IBRAC do ano passado e avançarem também suas pesquisas. São, portanto, minhas 7 sugestões de artigos aqui para vocês, agradecendo mais uma vez pela oportunidade da gente dialogar e trazer esse concurso de monografias para maior ampliação, conhecimento pelos alunos. Obrigada. Passo a palavra para o professor João Glicério e agradecendo mais uma vez por ter topado participar do nosso evento. Muitíssimo obrigado, professora Amanda, pelo convite. Obrigado, IBRAC. Professora Carla também. Obrigado pelo convite. O IBRAC tem uma importância muito grande para o comércio internacional e a expansão do comércio internacional brasileiro. Eu fico muito honrado de fazer parte desse evento e, obviamente, pretendo, sempre que possível, difundir entre os alunos da UFBA, das universidades daqui da Bahia, até do Nordeste, o prêmio para que a gente tenha uma maior participação, né? Uma participação ainda mais ampla. A revista, que é uma revista tão importante, com artigos tão relevantes, né? O artigo do professor Rabi sobre o retorno da política industrial e o artigo
da professora Amanda junto com Júlia. Júlia é um talento. Eu conheci Júlia ainda na graduação, competindo no Jessup, fazendo um excelente trabalho lá no Jessup, e se destacando, obviamente, né, pelo estudo, pela pesquisa que fez. Então, eu acho que esse movimento precisa ser mantido, preservado e até ampliado. E um dos instrumentos que viabilizam o comércio internacional são justamente os contratos internacionais de comércio, né? O comércio internacional que existe desde que foram formadas, né, as nações. O comércio é inerente à própria condição humana. A gente tem as primeiras trocas como trocas comerciais e que se expandiram pelo globo em maior ou menor grau, e chegamos ao momento de trocas mais intensas com a globalização. Pois bem, esses contratos internacionais de comércio atraem a atenção de muitos estudantes, essencialmente porque conjugam interesses que os estudantes têm. A maioria gosta de estudar contratos e também gosta de estudar direito internacional. Então, os contratos internacionais viabilizam o estudo dessas duas matérias, são muito disputadas e muito queridas pelos estudantes da graduação. Os contratos internacionais são justamente aqueles contratos que estabelecem um liame entre mais de um sistema jurídico, como diz o professor Luiz Olavo Batista. Então, essencialmente, são dois os critérios que permeiam o conceito de contrato internacional de comércio: a existência de elementos estrangeiros na relação, que é o critério jurídico, e o efetivo trânsito transfronteiriço de valores, que é o critério econômico, para a configuração dos contratos internacionais de comércio. Aqui na UFBA, a gente conseguiu implementar alguns anos atrás a disciplina de Direito Contratos Internacionais de Comércio como uma disciplina exclusiva, mas é ainda uma disciplina optativa, né? Não está na grade das disciplinas obrigatórias, mas é uma disciplina, um semestre inteiro dedicado ao estudo dos contratos internacionais de comércio. E a necessidade de um semestre inteiro dedicado a essa matéria, essencialmente porque, pela conjugação desse vínculo entre dois ramos tão relevantes, você tem também princípios, né? Os princípios dos direitos dos contratos e também os princípios relacionados com o direito internacional. Nós vamos ter ali o Pacta Sunt Servanda, a autonomia da vontade, boa-fé, e acabamos também entrando nos princípios relacionados com o direito internacional, como a independência nacional, a autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade soberana. Tudo isso permite um sem número de temas, né, que os alunos podem pesquisar acerca dos contratos internacionais de comércio e a multiplicidade de contratos que gravitam em torno da ordem internacional relacionada com o comércio. Existem alguns elementos que permeiam os contratos internacionais de comércio, são os mesmos elementos que permeiam os contratos de ordem nacional. A grande questão está na forma como eles são encarados, a sua aplicação e a inter-relação entre mais de um sistema jurídico, né? E você tem ali todas as eventuais questões que podem ser levantadas a partir de cada um desses elementos. Então, como a professora Leonor muito bem colocou, as questões ambientais permeiam o comércio internacional e, consequentemente, os contratos internacionais de comércio também. E você pode perpassar por questões tributárias e interpretação desses contratos, as cláusulas de definição, os preâmbulos, tudo isso, obviamente, e pode gerar um artigo, pode gerar uma pesquisa, e se essa pesquisa naturalmente contemplar uma metodologia, né, que esteja relacionada com o estudo de caso, obviamente, esse artigo pode fornecer uma contribuição muito relevante, né, para a revista na verdade, uma das revistas do IBRAC, né, porque o IBRAC tem a revista de comércio internacional, que é muito bem coordenada pelo professor Rabi, mas também tem a sua própria a revista que leva o nome do próprio IBRAC, né? E, além disso, obviamente, vale a pena ressaltar que tem um trabalho muito bem desenvolvido no IBRAC acerca do seu observatório de jurisprudência, que pode também gerar algum interesse, né, de pessoas que queiram ali agregar seus estudos e suas pesquisas. Uma outra questão muito interessante relacionada com os contratos internacionais de comércio é das fontes
da legislação aplicável a esses contratos e das fontes do direito relacionado com o comércio internacional. Obviamente, ali a gente vai ter o estudo da Convenção de Viena sobre compra e venda internacional, vai ter também a Convenção de Roma sobre a lei a ser aplicável, né, as obrigações contratuais. Tem o Código de Bustamante sobre direito internacional privado, a Convenção Interamericana sobre direito aplicável às obrigações contratuais, a Convenção do México. Então, tudo isso pode gerar ali inúmeras pesquisas e muito interesse no estudo. Obviamente que essas pesquisas podem gravitar tanto sobre aspectos do próprio contrato, aspectos que estão relacionados com esse vínculo entre os países, aspectos que estão, obviamente, relacionados com as fontes desse direito do comércio internacional. E essa multiplicidade de campos de pesquisa, obviamente, atrai o interesse maior para os estudantes. Permite que, muitas vezes, estudantes que estejam vinculados a uma determinada área, um determinado segmento como direito ambiental, visualizem também na revista de comércio internacional do IBRAC uma oportunidade para o desenvolvimento das suas pesquisas, especialmente aquelas pesquisas que geram efeitos transfronteiriços, até porque, quando nós falamos de direito ambiental, invariavelmente, né, não existe um direito ambiental que tenha efeitos apenas locais. Todas as repercussões relacionadas com o meio ambiente têm repercussões globais, em maior ou menor escala, e isso, naturalmente, merece ser estudado. Isso, essencialmente, era uma mensagem de estímulo aos estudantes da Universidade Federal da Bahia, da UNB, da FGV, da SPM e das outras universidades baianas, Faculdade Baiana de Direito, para que participem desse concurso de artigos e, obviamente, tentem a publicação na revista Direito Comercial do IBRAC, porque, naturalmente, vai ter ali um trabalho com grande visibilidade e que pode contribuir muito para a formação e a carreira de vocês. Não só para os estudantes, mas também, obviamente, para os profissionais, professores, né? Já tinha divulgado, inclusive, no grupo dos professores, para que aqueles que se interessarem também possam enviar artigos. Muitíssimo obrigado, professora Amanda, professora Carla. Muitíssimo obrigado ao IBRAC pelo convite. Obrigado, João, e todos os colegas. É muito bom aí, enfim, ter vocês aqui, todos também aí profissionais aí que a gente encontra no dia a dia do comércio nacional. Então, acho que essa discussão foi muito rica, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar comércio internacional, nas escolas você, né, passava por o professor colocava uma pirâmide e dizia, olha, o sistema multilateral de comércio é feito do direito, da economia e da política. E aqui o que a gente ouviu hoje já não continua esses três elementos, mas a gente tem outros elementos aí. No mínimo, o meio ambiente já merece entrar aí nesse triângulo. Quiçá também, talvez um ponto que a gente não falou muito aqui, a parte de geopolítica. Enfim, a gente está num momento bastante complicado, né? Apesar de que acho que a política industrial tem envolvimento aqui, mas enfim, você tem outros elementos também a ser pensado aí junto com o comércio, né? E aí eu acho que um ponto que eu acho bastante relevante, né, como o IBRAC, então, já foi divulgado sobre a revista de Direito de Comércio Nacional, que também é uma maneira, né, o prêmio IBRAC aqui é uma maneira de publicar o artigo dos vencedores, ou mesmo os melhores artigos serem publicados, né? Eu acho que algo que dá uma visibilidade e prepara o profissional também são as competições internacionais, né? A gente também, estou vendo aqui todo mundo, eu acho que está aqui na sala, também ajuda as universidades, os alunos aí como coach nessas competições internacionais, e eu acho que toda essa parte de revista, competição e prêmio IBRAC, né, para um profissional aí, para um estudante que quer enfim, seguir na área é o melhor caminho, né? É o caminho que dá mais visibilidade, e hoje eu tenho certeza
E aí, falando como também advogado militante, quando a gente vai contratar uma pessoa, né, seja um estagiário, um advogado júnior, esses três elementos, eles entram, né, e ajudam a gente, né, são ferramentas para a gente achar aí os profissionais, e obviamente o IBRAC também tem todo né, o interesse de participar de todo esse processo, né? Eu acho que, enfim, eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Enfim, participem do prêmio, né? E aí eu vou deixar a Amanda e Carla, vocês querem fazer algum comentário adicional antes do nosso almoço, para liberar o 30 de pessoal? julho, prazo para submissão dos artigos. Aproveitem a oportunidade. Venham, escrevam, produzam e nos ajudem a ampliar essa nossa comunidade de pessoas que pensam o direito junto com a economia e a política, mas sempre para o bem da nossa sociedade, do nosso país. Então, escrevam e venham conosco. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Então, bom, obrigado a todos, então, foi um prazer e nos vemos na próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, pessoal. Abraço, obrigado. Tchau.